Capítulo 31, Mansão Blackhurst, 1907. Alguém bateu à porta e Elisa escondeu a criança trocada atrás de si. Seu rosto enrubesceu. Mary entrou apressada, com os cachos mais despenteados do que nunca. Seu cabelo sempre dava uma boa indicação de seu estado de espírito. E Elisa não teve dúvidas de que a cozinha estava um caos com os preparativos do aniversário. Mary, eu estava esperando Rose. Senhorita Elisa! Mary comprimiu os lábios, um gesto inusitado que fez Elisa rir. O patrão deseja vê-la, senhorita. Meu tio quer me ver? Embora sempre tivesse andado livremente pela propriedade, durante todos aqueles anos em que estava morando em Blackhurst, Elisa raramente encontrava o tio. Ele era uma figura taciturna que passava a maior parte do tempo viajando pelo continente à procura de insetos, cujas imagens costumava roubar em sua câmara escura. Vamos, senhorita Elisa, disse Mary, apresse-se. Elisa nunca tinha visto Mary tão séria. Ela atravessou rapidamente o corredor e desceu a estreita escada dos fundos. Elisa teve que correr para conseguir acompanhá-la. No final da escada, em vez de virar à esquerda na direção da área principal, Mary virou à direita e percorreu um corredor silencioso, que, por ter menos lampiões do que o resto da casa, era bem escuro. Elisa também notou que não havia ali nenhum quadro. De fato, nenhuma tentativa de decoração fora feita naquelas paredes escuras. Quando chegaram à porta do fundo, Mary parou. Prestes a abri-la, ela olhou por cima do ombro e deu um apertão na mão de Elisa, algo inteiramente inesperado. Antes que Elisa pudesse perguntar qual era o problema, a porta foi aberta e Mary anunciou a presença da menina. Senhorita Elisa, meu senhor. E então ela saiu e Elisa ficou sozinha na porta do escritório, que tinha um cheiro muito estranho. O tio estava sentado diante de uma ampla escrivaninha no fundo da sala. O senhor queria falar comigo, tio? A porta se fechou atrás dela. Tio Linus olhou por cima dos óculos. Mais uma vez Elisa se viu, pensando como aquele velho com a pele toda manchada podia ser parente de sua linda mãe. A ponta de sua língua apareceu entre os lábios. Ouvi dizer que você se saiu bem nos estudos durante os anos em que morou em Blackhurst. Sim, senhor, confirmou Elisa. E segundo meu criado, Davis, você gosta de jardins. Gosto, tio. Desde o primeiro dia em Blackhurst, Elisa tinha se apaixonado pela propriedade. Conhecia as passagens sob os penhascos, a parte tratada do labirinto e os jardins tão bem quanto antes conhecera as ruas cobertas de serração de Londres. E por mais que ela explorasse, o jardim mudava a cada estação. Isso está no nosso sangue. Sua mãe... A voz dele ficou embargada. Quando sua mãe era menina, gostava muito do jardim. Elisa tentou harmonizar essa informação com as lembranças de sua mãe. Do túnel do tempo vieram imagens fragmentadas. A mãe no quarto sem janelas, em cima da loja da senhora Swindle. Um vasinho com uma erva de cheiro. A planta não tinha durado muito. Pouca coisa conseguia sobreviver naquelas condições precárias. Aproxime-se, menina, disse o tio com um gesto. Venha parar a luz, para eu poder vê-la. Elisa foi para o outro lado da escrivaninha, parando perto dos joelhos dele. O cheiro da sala tornara-se mais intenso, como se viesse do tio. Ele estendeu a mão, tremendo um pouco, e acariciou as pontas dos longos cabelos ruivos de Elisa, muito de leve. Retirou a mão como se estivesse queimada. Ele estremeceu. O senhor está passando mal, tio? Quer que eu chame alguém? Não, respondeu ele depressa, não. Ele lhe acariciou de novo o cabelo, fechou os olhos.
Elisa estava tão perto que podia ver os olhos dele se movendo. Sob as pálpebras, podia ouvir os murmúrios em sua garganta. Procuramos tanto sua mãe. Tentamos tanto trazer nossa Georgiana para casa. Sim, senhor. Mary tinha contado isso a Elisa. Como o tio Linus era apegado à irmã mais jovem, como ficara arrasado quando ela havia partido, suas frequentes viagens a Londres, a busca que consumira sua juventude e o pouco de alegria que tinha, a ansiedade com que ele saía de Blackhurst a cada vez, a decepção ao voltar. Como ele ficava sentado sozinho em sua câmara escura, tomando xeres, recusando qualquer companhia, mesmo a de tia Adeline, até o Sr. Mansell tornar a aparecer com uma nova pista. Chegamos tarde demais. Ele lhe acariciava os cabelos com mais força agora, enrolando-os nos dedos como uma fita. Estava puxando seus cabelos e Elisa precisou se segurar na beirada da escrivaninha para não cair. Ficara hipnotizada por aquele rosto, parecido com o do rei do conto de fadas, abandonado pelos súditos. Eu cheguei tarde demais, mas você está aqui agora. Deus me concedeu outra chance. O que houve, tio? Ele baixou a mão e abriu os olhos. Apontou para um banquinho na parede oposta, coberto por um pano branco. Sente-se, ordenou ele. Elisa o encarou sem entender. Sente-se. Ele foi mancando até um tripé preto próximo à parede. Quero tirar seu retrato. Elisa nunca tinha tirado um retrato. Nem sentia interesse por isso naquele momento. Quando estava prestes a lhe dizer isso, a porta se abriu. O almoço de aniversário. As palavras de tia Adeline terminaram com um som agudo. Ela pôs a mão no peito. Elisa! Exclamou ela em um tom de desespero. Onde você está com a cabeça, menina? Suba imediatamente. Rose está chamando. Elisa correu para a porta. E pare de incomodar seu tio, sussurrou tia Adeline furiosa, quando Elisa passou por ela. Não vê que ele está exausto de tanto viajar? Chegara finalmente o dia. Adeline não sabia que forma aquilo tomaria. Mas a ameaça sempre estivera ali, à espreita, e ela nunca se sentira inteiramente à vontade. Rangeu os dentes e direcionou sua raiva para a nuca. Obrigou-se a tirar aquela imagem da cabeça. A filha de Georgiana, com os cabelos soltos, parecendo um fantasma do passado, e a expressão no rosto de Linus, seu rosto velho abobalhado de desejo. E pensar que ele ia tirar uma fotografia da menina, fazer o que nunca tinha feito com Rose, nem com Adeline. Feche os olhos, Lady Mountfreshet, disse a criada, e Adeline obedeceu. Sentia o hálito quente da outra mulher ao escovar seu cabelo, e ela pensou: ah, como seria bom ficar aqui sentada para sempre, sentindo o hálito doce e quente desta garota tola no meu rosto, sem pensar nada. Agora abra os olhos, madame, enquanto eu arrumo as pérolas. A empregada saiu e Adeline ficou sozinha com os seus pensamentos. Inclinou-se para a frente. Sua testa estava lisa, o cabelo arrumado. Beliscou as faces, talvez com mais força do que seria necessário, e examinou o conjunto. Ah, como a idade era cruel! Pequenas mudanças que passavam despercebidas, que não podiam ser impedidas, o néctar da juventude se esvaindo por uma peneira cujos furos ficavam cada vez maiores. E assim o amigo se transforma em inimigo, murmurou Adeline para o espelho, impiedoso. Aqui está, madame, disse a criada. Trouxe o conjunto de rubis, bonito e alegre para uma ocasião tão festiva, 18 anos. Logo virá um casamento, escute o que estou dizendo. Enquanto a criada tagarelava, Adeline desviou o olhar, recusando-se a contemplar a própria decadência. O retrato estava pendurado onde sempre estivera, ao lado da penteadeira. Como ela estava elegante em seu vestido de noiva, tão correta.
Ninguém adivinharia por esta fotografia o esforço que fizera para conseguir transparecer tamanha calma. Linus, por sua vez, tinha a perfeita aparência de um cavalheiro, mal-humorado, talvez, mas este era o costume. Eles se casaram um ano depois do desaparecimento de Georgiana. Desde o momento em que ficaram noivos, Adeline Langley trabalhara arduamente para se reinventar. Decidiu tornar-se uma mulher merecedora do nome antigo e de peso que adotara, Monttrachet. Abandonou seu sotaque e seus gostos de moça do interior, devorou os textos de Debrett's sobre etiqueta e se dedicou a aprender as artes da vaidade e da nobreza. Adeline sabia que precisava se esforçar muito mais do que qualquer outra para apagar da memória das pessoas suas verdadeiras origens. Quer usar seu chapéu verde, Lady Monttrachet? Quis saber a criada. Combina tão bem com este vestido, e a senhora vai precisar de um chapéu se for até a enseada. Vou deixá-la em cima da cama. A noite de núpcias não tinha sido nada do que ela havia esperado. Adeline não sabia ao certo e evidentemente não podia perguntar, mas desconfiava de que fora decepcionante também para Linus. Os dois dividiram o leito poucas vezes depois disso e menos ainda após Linus começar a viajar. Ausentava-se para tirar fotografias, segundo ele, mas Adeline sabia a verdade. Como ela se sentia inútil. Como se sentia fracassada como esposa e como mulher. Pior ainda, sentia-se fracassada como dama da sociedade. Afinal, apesar dos seus esforços, o casal raramente era convidado para alguma coisa. Linus, quando estava em Blackhurst, não lhe fazia companhia, ficava a maior parte do tempo sozinho e respondia a perguntas apenas quando necessário e com observações agressivas. Quando Adeline ficou adoentada, pálida e cansada, achou que era infelicidade. Só quando sua barriga começou a crescer, compreendeu que estava grávida. Pronto, Lady Monttrachet, seu chapéu está em cima da cama. E a senhora está pronta para a festa. Obrigada, Poppy. Ela conseguiu sorrir de leve. Isso é tudo. Quando a porta se fechou, Adeline desmanchou o sorriso e tornou a olhar para o espelho. Rose era a legítima herdeira da glória dos Monttrachets. Esta menina, a filha de Georgiana, era pouco mais do que um passarinho que tinha voltado para roubar o lugar da filha de Adeline, para empurrá-la para fora de um ninho que Adeline lutara para que fosse dela. Por algum tempo a ordem fora mantida. Adeline garantiu que Rose tivesse vestidos bonitos, um belo sofá para se sentar, enquanto Elisa se vestia com roupas da temporada anterior. Os modos de Rose, sua natureza feminina, eram perfeitos, coisa que Elisa conseguira aprender. Adeline ficou tranquila. No entanto, à medida que as meninas cresciam, que se tornavam mulheres, as coisas iam mudando, escapando do controle de Adeline. As proezas de Elisa nos estudos eram uma coisa. Ninguém gostava de uma mulher inteligente. Mas agora, com o tempo que ela passava ao ar livre, sua pele tinha adquirido um brilho saudável. Seu cabelo, aquele maldito cabelo ruivo, tinha crescido e ela estava ganhando corpo. Certo dia, Adeline tinha ouvido uma das criadas comentar como a senhorita Elisa estava linda, mais linda até do que a mãe, senhorita Georgiana. A menção daquele nome, Adeline ficara paralisada de susto. Depois de tantos anos de silêncio, o nome agora a espreitava em cada canto. Rindo dela, fazendo-a lembrar-se de sua inferioridade, do seu fracasso em se destacar, mesmo se esforçando muito mais do que Georgiana. Adeline sentiu uma pontada na têmpora. Ergueu a mão e pressionou-a de leve. Havia alguma coisa errada com Rose. Este local em sua têmpora era o sexto sentido de Adeline. Desde que Rose era bebê, Adeline sempre previa as doenças da filha.
Era um elo que não podia ser quebrado entre elas. E agora a região voltava a latejar. Adeline cerrou os lábios, decidida. Observou o rosto severo, como se ele pertencesse a uma estranha, a senhora de uma nobre mansão, uma mulher cujo controle era inabalável. Respirou fundo, criando forças. Rose tinha que ser protegida, a pobre Rose que não percebia como Elisa era uma ameaça. Uma ideia começou a se formar na mente de Adeline. Ela não podia mandar Elisa embora. Linus jamais permitiria, e Rose teria um desgosto enorme. Além disso, era melhor manter os inimigos por perto. Mas talvez Adeline pudesse levar Rose para fora do país por algum tempo. Para Paris ou Nova York? Para lhe dar a oportunidade de brilhar sem Elisa por perto, atraindo todas as atenções, arruinando as chances da outra. Adeline alisou a sala e se encaminhou para a porta. Uma coisa era certa, não haveria visita à enseada naquele dia. Aquela tinha sido uma promessa tola, um momento de fraqueza de Adeline. Graças a Deus estava em tempo de corrigir o seu. A maldade de Elisa não podia manchar Rose. Ela fechou a porta e atravessou o corredor, as saias farfalhando. Quanto a Linus, conseguiria mantê-lo ocupado. Adeline era sua esposa, era seu dever garantir que ele não tivesse oportunidade de sofrer por causa de seus impulsos. Seria despachado para Londres. Ela ia implorar às esposas dos ministros do governo para requisitar os serviços dele. Ia sugerir locais exóticos para ele fotografar. Ia mandá-lo embora. Suas mãos não ficariam ociosas para ser tentadas por Satã. Linus reclinou-se no banco do jardim e enganchou a bengala no braço do banco. O sol estava se pondo, colorindo de rosa e laranja a extremidade oeste da propriedade. Tinha chovido muito o mês inteiro e o jardim resplandecia. Não que Linus ligasse para isso. Durante séculos, os Monttrachets tinham sido grandes cultivadores. Seus antepassados viajavam muito, percorrendo o mundo, em busca de espécimes exóticos para plantar em seus jardins. Linus, entretanto, não tinha herdado esse traço que perdurara em sua irmãzinha. Bem, isso não era inteiramente verdade. Houve um tempo em que ele se interessava pelo jardim. Quando era criança, acompanhava Davis em seu trabalho, admirando as flores exóticas, os abacaxis na estufa, as plantas que brotavam das sementes que ele ajudara a plantar. No jardim acontecia também o maior dos milagres. Lá a vergonha de Linus desaparecia. As plantas, as flores, não se importavam com o fato de sua perna esquerda ser mais curta do que a direita. Tampouco ligavam para o fato de que seu pé esquerdo fosse um apêndice inútil, torto e fraco. Havia um lugar para tudo e para todos no jardim de Blackhurst. Então, quando tinha 7 anos, Linus se perdeu no labirinto. Davis havia-lhe avisado que não entrasse lá sozinho, que o caminho era longo e escuro, cheio de obstáculos, mas o garoto estava maravilhado com o fato de ter 7 anos. O labirinto, com suas paredes exuberantes, sua promessa de aventura o atraíra. Ele era um cavaleiro, estava indo lutar contra o dragão mais feroz do mundo e ia triunfar. Encontraria o caminho até o outro lado. Escurece cedo no labirinto. Linus não previra a rapidez e a intensidade da escuridão lá dentro. No breu, as esculturas ganhavam a vida, fitando ameaçadoramente de seus esconderijos. Os arbustos mais altos se transformavam em monstros. Os mais baixos faziam brincadeiras maldosas, faziam-no pensar que estava indo na direção certa, quando de fato andava em círculos. Chegara ao centro do labirinto quando se desesperou. Então, para culminar, uma argola de metal
presa a uma plataforma no chão, surgira de repente, fazendo-o tropeçar e cair, torcendo seu tornozelo bom. Linus fora obrigado a ficar ali sentado, com o tornozelo doendo e lágrimas de raiva escorrendo pelo rosto. Linus esperou por muito tempo. Escureceu, esfriou e suas lágrimas secaram. Depois ficou sabendo que seu pai tinha se recusado a mandar procurá-lo. Ele era um menino, o pai dissera, e, aleijado ou não, qualquer menino que merecesse esse nome encontraria a saída. Ora, ele mesmo, Saint Jean-Luc, tinha atravessado o labirinto com apenas 4 anos. O menino precisava ficar mais corajoso. Linus tremeu de frio no labirinto a noite inteira, até que finalmente sua mãe convenceu o pai a mandar Davis atrás dele. O tornozelo de Linus levou 1 semana para ficar bom. Mas, depois disso, durante 15 dias, o pai o levou de volta ao labirinto, ordenando que ele o atravessasse e ralhando quando ele fracassava. Linus começou a sonhar com o labirinto, e quando estava acordado, desenhava de memórias, mapas. Lidava com isso como se fosse um problema matemático, porque sabia que havia uma solução. Se ele tivesse algum valor, a encontraria. Depois de 2 semanas, seu pai desistiu. Na 15ª manhã, quando Linus apareceu para seu teste diário, ele nem ergueu os olhos do jornal. Você é uma grande decepção, um menino tolo que jamais será ninguém. Ele virou uma página, moveu o jornal e examinou as manchetes. Saia do meu quarto. Linus nunca mais se aproximou do labirinto. Não conseguia culpar o pai ou a mãe por seu fracasso vergonhoso. Eles tinham razão. Afinal de contas, quem poderia ser totalmente incapaz de encontrar a saída de um labirinto? Culpou então o jardim. Passou a destruir as plantas, arrancar as flores, pisar nos brotos. Todas as pessoas são moldadas por coisas que estão fora do seu controle, traços herdados, traços adquiridos. Quando Linus era criança, a perna provocou timidez. A timidez provocou uma gagueira, e ele se tornou um menino desagradável, que só atraía a atenção quando se comportava mal. Recusava-se a sair de casa, então sua pele ficou pálida e sua perna boa ficou fina. Colocava insetos dentro do chá da mãe, espinhos no chinelo do pai, e aceitava de bom grado qualquer castigo. Assim, dessa forma previsível, Linus ia vivendo. Então, quando tinha 10 anos, sua irmãzinha nasceu. Linus desprezou-a imediatamente. Tão macia, rosada, embonecada. E como Linus descobriu ao olhar por baixo de sua camisola de renda, perfeitamente formada. As 2 pernas do mesmo tamanho. 2 pezinhos perfeitos, nenhum deles um pedaço de carne inútil. Pior do que sua perfeição física, entretanto, era sua alegria. Seu sorriso largo, sua risada musical. Como tinha coragem de ser tão alegre quando ele, Linus, era tão infeliz. Linus resolveu tomar alguma providência. Sempre que conseguia escapar de sua preceptora, entrava no quarto da irmã e se ajoelhava ao lado do berço. Se o bebê estivesse dormindo, ele fazia um ruído súbito para despertá-lo. Se ela estendesse a mão para um brinquedo, ele o afastava. Se estendesse os braços pedindo colo, ele cruzava os dele. Se ela sorrisse, ele fazia uma careta horrorosa. Entretanto, ela não parecia ligar. Nada que Linus fizesse a levava a chorar. Nada perturbava a sua alegria natural. Isso o deixava perplexo e ele se concentrava em usar criatividade e dissimulação para inventar castigos para a irmãzinha. Quando Linus entrou na adolescência e se tornou ainda mais desajeitado, com braços compridos e pelos ruivos brotando no queixo, Georgiana se transformou em uma linda criança amada por todos na região. Ela provocava um sorriso no rosto dos camponeses mais sisudos, fazendeiros que não haviam tido nada de bom a dizer sobre a família Montrachet. Em muitos anos mandavam cestas de maçãs para a senhorita Georgiana.
Então, um dia, Linus estava sentado no parapeito da janela da biblioteca, usando sua nova lente de aumento para fritar formigas, quando escorregou e caiu. Não se machucou, mas sua preciosa lente de aumento quebrou. Ele gostava tanto do brinquedo, estava tão cansado de se frustrar consigo mesmo, que apesar de já contar 13 anos, começou a chorar de raiva. Culpava-se por ter caído, por não ser inteligente, por não ter amigos, por não ser amado, por ter nascido defeituoso. Estava tão cego pelas lágrimas que não percebeu que sua queda tinha sido testemunhada. Sentiu alguém bater em seu braço. Ele ergueu os olhos e viu sua irmãzinha parada ali, estendendo alguma coisa para ele. Era Claudine, sua boneca favorita. Linus, triste, disse ela. Pobre Linus. Claudine faz Linus contente. Linus ficou perplexo. Pegou a boneca, com os olhos fixos na irmã, que se sentou ao lado dele. Com um sorriso malvado, enfiou um dos olhos de Claudine para dentro. Olhou para ver o efeito que seu vandalismo teria em Georgiana. Ela estava chupando o polegar, observando com os olhos azuis cheios de compaixão. Passado um instante, empurrou para dentro outro olho de Claudine. Desse dia em diante, eles se tornaram amigos. Sem queixas, sem caretas, ela suportava as crises de raiva do irmão, sua crueldade, tudo o que a rejeição tinha provocado nele. Georgiana o deixava brigar com ela, repreendê-la e depois abraçá-la. Se os tivessem deixado em paz, tudo teria dado certo, mas os pais não toleravam que alguém pudesse amá-lo. Linus os ouvia sussurrando. Eles passam muito tempo juntos, isso não é correto, não é saudável. Poucos meses depois, ele foi mandado para o colégio interno. Suas notas eram horríveis. Linus se encarregou de que fossem. Mas seu pai fora companheiro de caçadas do diretor do Balliol College e conseguiu um lugar para ele em Oxford. A única coisa positiva dos anos na universidade foi sua descoberta da fotografia. Um professor de inglês, que era uma pessoa sensível, permitiu que ele usasse sua câmera e depois auxiliou na compra de uma. E finalmente, aos 23 anos, Linus voltou a Blackhurst. Com sua poupée havia crescido. Só tinha 13 anos e estava tão alta. O cabelo estava mais ruivo e comprido. Durante algum tempo ele se sentiu tímido diante dela. Estava tão mudada, ele precisava tornar a conhecê-la. Só que um dia, quando ele tirava fotografias perto da enseada, ela apareceu no visor da câmera, sentada no alto da rocha negra, olhando para o mar. O vento agitava seus cabelos, ela abraçava os joelhos e suas pernas estavam nuas. Linus ficou sem ar, continuou a observá-la e ela se virou devagar e olhou diretamente para ele. Havia quem não conseguisse disfarçar o desconforto ao saber-se diante de uma câmera. Georgiana, no entanto, permaneceu indiferente. Parecia fitá-lo com os mesmos olhos com quem o olhara tantos anos antes, quando ele estava chorando. Sem pensar, ele apertou o botão da câmera. Capturou o rosto dela, um rosto tão perfeito. Cuidadosamente, Linus tirou do bolso a fotografia. Ele a segurou com delicadeza porque o papel estava velho, com as extremidades gastas. A luz do sol já tinha desaparecido quase por completo, mas se ele segurasse no ângulo certo... Quantas vezes tinha se sentado ali contemplando a foto, depois do desaparecimento dela? Aquela era a única cópia que possuía, pois, quando Georgiana partiu, alguém entrou no laboratório e pegou os negativos. Teria sido uma mãe, Adeline, uma pessoa amando delas... Sobrara apenas esta cópia, porque Linus a tinha sempre com ele. Agora, uma segunda chance surgira, e esta Linus não ia perder. Ele não era mais uma criança, era o senhor de Blackhurst. Seus pais estavam mortos e enterrados. Só restavam aquela sua esposa desagradável e a filha de saúde frágil. E quem eram elas para impedir a vontade de Linus?
ele cortejara Adelaine para castigar os pais pela fuga de Georgiana. E o noivado fora um golpe tão brutal que a permanência da mulher em sua casa representara um pequeno preço a pagar, e fora mesmo. E ia continuar a ser. Era fácil ignorá-la. Ele era o patrão e faria o que quisesse. Elisa... Linus permitiu que o nome dela escapasse de seus lábios trêmulos. Ele lhe daria um presente, algo que provocasse sua gratidão, algo de que ele sabia ela iria gostar. Afinal, sua mãe gostava tanto daquilo.